Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 31 de janeiro. Celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum. Vocês recordam que no domingo passado celebramos o domingo da Palavra de Deus. Pois bem, o tema da liturgia de hoje está muito em sintonia e em continuidade com o domingo da Palavra. A força da Palavra de Deus faz de nós profetas, com o grande objetivo de transformar o mundo, libertar o mundo de todos os poderes maléficos, do poder do mal. Tudo isso acontece pela força do amor operada por Jesus Cristo, presente no meio de nós. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos então no texto do Santo Evangelho de hoje este tema do ensinamento novo dado com autoridade. Ao mesmo tempo, encontramos na primeira leitura do livro do Deuteronômio a crise de Moisés, por causa do endurecimento de Israel, que não mais quer escutá-lo. O salmo de resposta traz a mesma temática, o famoso Salmo 94. O refrão é: Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. De fato, quando nós tomamos o livro dos Números e também o livro do Deuteronômio, aliás, desde o livro do Êxodo, Números e Deuteronômio, são livros que, em grandes partes, narram a travessia do deserto. E a travessia do deserto entre o Egito, a casa da escravidão, e a terra nova da promessa, aí no meio temos o deserto. Como diz o livro do Deuteronômio, o deserto é terra de solidão. É a terra das víboras venenosas. Lá não mora ninguém,
lugar de plena solidão. E por isso mesmo é lugar de penúria, é lugar de sede, é lugar de fome. Muitas vezes o povo hebreu murmurou, se rebelou contra Moisés e às vezes contra o próprio Deus. Povo de dura cerviz, Israel endureceu o coração e não mais quis ouvir a voz do Senhor. No texto da primeira leitura de hoje, então, Deus diz a Moisés: eu vou suscitar outro profeta como tu. Deus fará surgir um profeta como Moisés, com autoridade. E Deus diz a ele, a esse profeta, Israel deverá escutar. Ao mesmo tempo, a primeira leitura nos diz que este profeta deve ser fiel à sua missão. Deve transmitir somente palavras provindas do Senhor. Aqui está a grande temática que perpassa toda a liturgia de hoje. Por um lado, a fidelidade do profeta, por outro lado, um povo de coração duro, que murmura, que não quer escutar, mas que está à procura do profeta que tem este ensinamento novo. A este profeta se deverá escutar. É a mesma coisa que encontramos no texto do Santo Evangelho. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, começa a ensinar, todos ficam admirados com a beleza e com o ensinamento novo que Jesus traz. Exatamente porque ele ensina com autoridade. Na sinagoga há um homem possuído por um espírito mau. E Jesus liberta o homem das garras do poder maléfico que destrói, que aliena e que rouba a liberdade do ser humano. Mais uma vez, o temor se espalha e todos ficam atônitos, admirados diante da ação libertadora que Jesus faz. A grande pergunta então é: de onde provém a autoridade de Jesus? Eu diria que a autoridade da palavra de Jesus, que é essa temática. Qual é a autoridade da palavra de Jesus? Por que o ensinamento dele é um ensinamento novo, diferente do ensinamento dos escribas e doutores da lei? Eu diria que primeiro está na fonte. Como disse a primeira leitura, o profeta novo que vai vir deve proclamar unicamente palavras de Deus. A fonte da pregação, a fonte do ministério público de Jesus está em Deus. Não simplesmente porque ele é Deus, mas também porque ele amadurece cada etapa do seu ministério público na montanha, no deserto, na intimidade, no diálogo com o Pai. A fonte, portanto, da autoridade de sua palavra é Deus. E segundo, os efeitos. Acabamos de ver este homem liberto dos poderes maléficos. A palavra alienação é muito interessante. Em latim provém da palavra outro. Então, estar alienado é quando roubam a nossa liberdade e um outro espírito
um espírito mau, um espírito impuro, como que toma conta de nós. Aí está o processo de alienação. Jesus nos desaliena. Jesus retira esse espírito impuro que nos roubou a liberdade e nos devolve plenamente a nossa identidade fundada no Espírito Santo de Deus que nós recebemos no batismo. O Espírito que deve guiar a nossa consciência, as nossas palavras, o nosso agir, não pode ser um espírito mau, só pode ser o Espírito Santo que provém de Deus, é o Espírito de Jesus. Então, os cristãos precisam ser desalienados, libertados deste poder maléfico, para que estejam plenamente embebidos do Espírito Santo de Deus e este Espírito de santidade possa guiar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. A fama de Jesus então se espalha por todo canto, exatamente porque o seu ensinamento é ratificado, é confirmado por suas ações libertadoras. O seu ensinamento e a sua ação libertadora retiram as pessoas da dominação do espírito impuro e lhes devolve toda a liberdade, toda a dignidade de filhos e filhas de Deus. Somos desalienados, libertados de todo o espírito outro que toma conta da nossa liberdade. E este é um grande sinal de que o reino de Deus está próximo, de que o reino de Deus já está no meio de nós. Eu diria, para completar, à luz da segunda leitura de hoje, o famoso capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Há uma longa reflexão sobre a afetividade, sobre a sexualidade, sobre castidade e celibato. O contexto deste capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios é a parousia iminente. Iminente significa que está para acontecer. Em duas palavras, vou explicar o que é isso. Quando São Paulo começou o seu ministério, basta que vocês vejam a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, especialmente o capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo imaginava que a vinda gloriosa de Jesus aconteceria muito em breve. E tudo na compreensão de Paulo estava orientada por esta parousia iminente. Parousia significa a vinda gloriosa. Iminente significa em breve, que está para acontecer. Paulo compreendia que o retorno glorioso de Jesus está para acontecer a qualquer momento. Por isso, na compreensão de São Paulo, os membros das comunidades cristãs não deveriam dar demasiada atenção às preocupações da vida. Quem estiver casado, viva como se não estivesse. Quem estiver solteiro, não case. Cuide das coisas do Senhor. Quem compra, viva como se não comprasse. Isto é, Paulo diz, coloque o acento da vida naquilo que verdadeiramente é essencial. O Senhor está próximo. Assim, nós somos convidados a preocupar-nos não com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. É verdade que depois o próprio Paulo modifica a sua compreensão, isto é, a parousia foi adiada e mais adiada e adiada. Então é a parousia iminente, em breve, que está para acontecer, depois a parousia adiada. Então a igreja hoje vive este momento da parousia adiada. Não sabemos quando o Senhor vem, mas ele deve nos encontrar prontos, preparados,
vivendo este espírito de consagração plena, consagrar a inteireza do nosso ser, consagrar nossas palavras, consagrar nossas atitudes, para que também nós sejamos como Cristo, profetas pelo batismo. Ser profeta, anunciar ao mundo um ensinamento novo com autoridade. Esse ensinamento novo com autoridade tem autoridade porque provém da fonte primária de Deus, e ele também tem autoridade porque tem efeitos concretos. Modifica, converte, transforma as vidas pessoais, as famílias, as comunidades e o mundo inteiro. Ensinamento novo dado com autoridade, porque nascido da nossa consagração e da nossa espera do Cristo que vai vir. Um abraço a você, tenha um santo domingo, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.